E eles também. Os outros crimes que foram alegadamente cometidos pela Folha, e são muitos crimes de violação de direitos de trabalhadores, da própria empresa, enfim, uma gama de coisas que eles estavam metidos, contratação de torturador, contratação de gente da repressão, de policial, o grupo estava infestado dessa gente, né? Quantidade enorme de pessoas ligadas ao aparato repressivo que foram contratadas para trabalhar no grupo durante aquele período. E eles foram justificando tudo isso, sabe? Então, para responder especificamente a tua pergunta, né? Então, eu entrei porque eu achei o projeto importante, eles fizeram, aqui está o material, monta uma coisa. E é claro que a resposta não poderia ter sido outra, obviamente, né? Porque eu estou interessado, conforme eu comecei falando com vocês, isso mostra as relações de poder, né? Isso mostra de como funciona, por exemplo, a mídia relativa ao período da ditadura. É isso que a gente quer ver, né? O toma lá da cá, você me dá isso, mas você ganha isso. Vocês não podem imaginar, ou vocês podem imaginar, que entre 60 o grupo, o Frias e o Caldeira, eles compram a Folha em 62, 2 anos antes do golpe. E se você pegar a partir do golpe, em 64 até 69, eles não tinham a menor noção do que era imprensa. Eles era banco, construção, imobiliário, diabo. Mas eles eram ligados ao IPES, e o IPES encorajava os empresários a entrar nessa coisa de imprensa, porque eles queriam, o IPES dizia, olha, vamos brigar com as mesmas armas que o outro lado, e a arma aí era a imprensa. Eles compram isso, eles compram esse jornal, que estava falindo, basicamente, foi de São Paulo, e em um período de 5 anos, 64, 69, o grupo vira um império midiático. Eles compram 7, 8 outros jornais, né? Compram 2 canais de televisão, várias rádios, se expandem de uma maneira extraordinária. E aí está a resposta, né? Toma lá da cá. Eles dançam conforme a música. Então, é isso. Eu entrei pela complexidade e pela loucura que é essa história, né? E porque demonstra como é que se dá exatamente essa relação de poder, que é a característica desse grupo, né, do trabalho que a gente faz. É entender o filme do PC Farias, o Morcego Negro, também é isso. Como é que se dá a relação de poder dentro desses grupos de elite que são basicamente donas do Brasil? Eu espero que eu tenha mais ou menos me explicado um pouco, né, a gênesis, da onde que vem o nosso interesse por esse tipo de coisa. Não, sem dúvida, muito claro, Chaim. Agora, uma coisa muito interessante é que, como o Pedro lembrou também, em outras oportunidades já havia conversa, a Folha participou, fez isso, fez aquilo, e eles sempre rebatiam, não, né? A direção não sabia, não era bem assim, era coisa de um funcionário isolado, coisa do porteiro e tal. E com a pesquisa e com o documentário, fica muito claro que não há a menor chance de alguém que não tivesse total cobertura da direção emprestar carro para doicode. É claro. Até mesmo porque, Ângela, porque as pessoas, vamos dizer assim, chaves da repressão, como o delegado Sérgio Paredes Fleury, né? O Papa do DOPS de São Paulo. Era amigo da casa. Ele frequentava as festas. Ele frequentava o grupo assiduamente, o próprio Boyleson, né? Exatamente. Estava metido ali, eles eram amigos. O Boyleson tinha um certo domínio, e o documento que eu citei lá atrás para as pesquisadoras, quando elas me contactaram, primeiramente, falei: olha esse documento, que é um documento sobre um documento sobre um negócio chamado xisto bituminoso, que não é o caso, era uma coisa que queria se implantar no Brasil, e Boyleson falou assim: olha, vocês não publiquem nada, isso está no documento do DOPS, vocês não publiquem nada sobre xisto bituminoso, vocês estão proibidos de publicar qualquer coisa sobre isso falando por Frias, porque isso vai afetar os negócios do Grupo Ultra. Isso vai afetar os nossos negócios de gás. Então, não publiquem sobre isso. E no documento estava lá. E o documento diz claramente, o documento vai ser mostrado no episódio 3, eu acho,
que a gente diz textualmente, olha, o cara tinha relações com Frias e, de certa maneira, era amigo e mandava um pouco, porque o cara não publicou nada sobre o cisco bituminoso. Então, é claro, Ângela e Pedro, você não vai ter coisas assim, memorandos assim, eu vou colaborar com o DOI-CODE porque é uma boa para a empresa. Isso, obviamente, você nunca vai achar, porque ninguém é idiota de botar isso num papel. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que examinar esse quebra-cabeças, né? Essas relações que não são, às vezes, muito explícitas, né? Por exemplo, com os americanos. Né? O Frias frequentava o consulado de São Paulo, com muita frequência. Aí você pensa assim, bom, alguma coisa ele deve ter ganho. E aí você verifica que, em 66, o BID, o Exim Bank, através da USAID, faz um empréstimo multimilionário para o grupo comprar novas retativas e acaba se tornando o primeiro jornal brasileiro que imprime em offset em cor. Né? Isso é do empréstimo. Então, esse tipo de coisa é que o documentário traz. A gente mapeia esse quebra-cabeça. Você está entendendo? A gente constrói... São coisas que estão aqui e ali e que a gente, de alguma maneira, tenta construir uma estrada para atingir essas coisas. E outra coisa, o dom do discurso sobre a defesa do Grupo Folha em relação a essas acusações sempre foi o Grupo Folha, isto é, o discurso sempre foi do Grupo Folha. Você nunca ouviu o outro lado. Então, o que o documentário faz também é dar voz ao outro lado de uma maneira lógica. Não aquela coisa do disse-me-disse, da boca pequena, do fuxico, da fofoca, ouvir dizer. Não, a gente pega sistematicamente esses depoimentos e constrói uma história, né, que faz sentido. Exatamente esse quebra-cabeças que eu estou citando. Então, a série é essa. Eles me trouxeram... o grupo que fez a pesquisa me ofereceu esse material, que eram basicamente 48 entrevistas transcritas, documentação, alguns documentos dos quais eu conhecia, alguma iconografia e os jornais que eles investigaram, basicamente a Folha da Tarde e a Folha de São Paulo. Eles focam nesses dois. E eles me deram isso, e eu nós complementamos esse material que nos foi oferecido com outros materiais que a gente pesquisou, outras entrevistas que a gente fez, inclusive com as próprias pesquisadoras, e mais outras documentações outros documentos que eu corria atrás em arquivos internacionais, e a gente teve o maravilhoso apoio da Cinemateca Brasileira, que cedeu o material para a gente de contextualização do período. Né? Então, a gente precisava mostrar o que estava mais ou menos acontecendo. Um documentário não é uma aula de história, né? A Ângela sabe disso. O documentário tem que andar, é uma narrativa diferente de uma aula e diferente de um livro. Né? Ele tem que andar, ele tem que envolver o telespectador, tem que fisgar o telespectador para que o telespectador não perder o interesse. Então, a gente fez isso de uma maneira dinâmica, a gente pensou na audiência, quem ia olhar isso, para quem ia ser isso. A gente fez de uma maneira assim, meio contemporânea, moderna, rápida. E é isso. E o resultado é esse que vocês vão ver aí. Pois é, mas é muito interessante, porque você tocou em vários aspectos que eu acho assim, que a gente pode aprofundar um pouquinho.